Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim mostrar para vocês como é que foi a minha experiência na Flip 2017. Bom, então vamos lá. A Festa Literária Internacional de Paraty, cujo site eu vou deixar na descrição, é organizada todo ano pela Fundação Casa Azul e a de 2017 foi a 15ª edição. Paraty é uma cidade litorânea no estado do Rio de Janeiro, mas também fica próximo ao litoral de São Paulo, Caraguatatuba, Ubatuba. E essa 15ª edição da Flip teve a curadoria da Josélia Aguiar, que é jornalista, e ela procurou levar para a Flip uma diversidade maior de autores, de gêneros e de temáticas que tem estado em pauta ultimamente. Tanto que pela primeira vez o número de autoras mulheres foi maior do que o número de autores homens. Se eu não me engano, foram 24 mulheres e 22 homens em 2017, de autores convidados. E o número de autores e autoras negros também cresceu bastante. Inclusive, o autor homenageado este ano pela Festa Literária foi o Lima Barreto, que é um autor negro. A festa aconteceu do dia 26 ao dia 30 de julho, de quinta a domingo, mas eu particularmente fui quarta à noite e fiquei até sábado na hora do almoço. Então eu não peguei sábado à tarde nem o domingo. Na verdade, eu estou falando eu, mas nós fomos em 3 pessoas. Eu fui junto com o Humberto, do canal Primeira Prateleira, e com a Luana, do canal Abstração Coletiva. E na sexta noite, se eu não me engano, chegou lá também o marido da Luana, o Rafael. Então nós fomos em trio e depois viramos um quarteto. E depois eles viraram um trio de novo porque eu tive que ir embora mais cedo. Fomos de carro, então foi possível levarmos algumas coisas um pouco mais volumosas ou pesadas no porta-malas do carro. Eu tô falando isso porque depois vai ser importante aqui no vídeo. E nós alugamos uma casa, que existe essa possibilidade, né? Se eu não me engano foi pelo Airbnb. Alugamos uma casa num bairro chamado Jabaquara, que fica a 2 quilômetros do Centro Histórico de Paraty. Então esse bairro é um pouquinho distante do Centro Histórico. E esse ano a feira inteira aconteceu no Centro Histórico. Mas nos anos passados também tinha algumas coisas lá pro lado que a gente ficou hospedado. Então, por isso que até que a gente escolheu esse bairro para se hospedar. Mas, enfim, não foi o que aconteceu. A gente acordava de manhã, tomava café e ia a pé pro centro histórico e voltava só depois que acabava a última mesa, lá para as 11h30 da noite, mais ou menos. Então, como é que funciona a Flip? Lá tem uma programação oficial que eles divulgam com alguma antecedência. São as mesas oficiais que acontecem com uma regularidade, assim, de 2 em 2 horas, mais ou menos, se eu não me engano. Mas além da programação oficial, paralelamente ocorrem programações de de algumas editoras ou de alguns centros culturais, ali no centro mesmo. Tem as casinhas de Paraty, aquelas casinhas antigas, e algumas editoras se instalam por ali. Então, por exemplo, você pode ir para o Sesc assistir algum debate, alguma mesa entre autores. Ou então você pode ir na casa Amado Saramago, que tinha esse ano, que foi uma casa incrível. Ou você podia ir na Casa Folha, que ia ter palestras com outros autores. Ou seja, tem muita coisa para fazer e assistir durante o evento. Por isso é necessário que a gente se organize. Eu vou dar algumas dicas no final do vídeo sobre o que eu acho que é interessante fazer antes de ir para a Flip e durante. No próprio centro existem, além dessas casas todas, existem lanchonetes, cafés, restaurantes, onde a gente pode se reabastecer ali ao longo do dia, se der tempo. E aí, pra mim, as piores coisas dessa viagem foram, primeiro, o chão do centro histórico tá muito erodido. Eu acredito que aquele centro histórico seja tombado, o patrimônio histórico, e quando é tombado o patrimônio histórico não pode ser mexido. Mas eu acho que isso está sendo bastante prejudicial para o turismo da cidade e para o evento, né, a Flip, porque não é um chão acessível. Pessoas idosas têm muita dificuldade de andar lá, pessoas de cadeira de rodas, dificilmente. Eu ia falar que é impossível, mas eu acho que o Humberto viu uma pessoa andando de cadeira de rodas naquele chão. É um chão todo de pedras meio arredondadas e ainda fica uma areia fina por cima, então é muito fácil escorregar, cair, torcer o pé. Fora que é uma mobilidade difícil mesmo. Então, esse pra mim foi um ponto negativo. Outra coisa, os preços dos livros, claro, são preços altos, são preços de capa, talvez até um pouco mais. Pra mim, em alguns casos, eu comprei lá, eu achei que valia a pena, não pelo preço, pela oportunidade de ter o autógrafo do autor.
mas realmente são preços mais caros do que o normal, principalmente dos preços que a gente vê na internet. Outra coisa, eu não vi banheiros públicos. Deve ter em algum lugar, mas ali pela área que a gente estava circulando não tinha. Então o que eu fazia era, toda vez que eu ia almoçar, que eu ia tomar um lanche num restaurante, numa lanchonete, eu aproveitava para usar o banheiro do lugar. Outra coisa, as casas do centro histórico são muito pequenininhas. Então, por exemplo, a casa Amado Saramago, sempre tinha muita gente querendo assistir as coisas, a programação de lá, e a casa era pequena. Então, ficava todo mundo amontoado lá dentro, na esperança de conseguir assistir com conforto. E o conforto não é tão grande assim, por conta da lotação. E a última coisa, que talvez seja uma crítica amadora, vamos dizer assim, porque eu não sei qual é a viabilidade disso, mas não existe uma programação unificada que a gente possa visualizar. Então, por exemplo, lá eu não acho um caderno, um folheto que resuma todas as atividades que vão acontecer no dia. Você tem que pegar o folheto do Sesc, o folheto da programação oficial, o folheto da Casa Amado Saramago e fazer o seu próprio horário. A Luana e o Humberto levaram planilhas para poderem se organizar. Eu não, eu fui seguindo eles, eu fui meio livre dessa vez. Mas eu acho que talvez nem seja viável fazer, né, essa programação unificada. É que seria muito útil para o visitante poder escolher o que vai ver agora. Às vezes a gente nem fica sabendo de algumas mesas muito legais que estão acontecendo por falta de acesso mesmo, assim, a gente não sabe que aquilo tá rolando naquela hora. E os pontos positivos, quais foram as melhores coisas que eu achei? Primeiro, organização do evento. Eu realmente achei muito boa a organização. Os horários estavam sendo cumpridos à risca. Então, se estava escrito lá que tinha uma mesa que começava às 13 horas, começava às 13 horas. E até a duração da mesa era bem calculada. Então, era da 1 às 2h30. E a partir das 2h30 começava a sessão de autógrafos. Era exatamente isso que acontecia. A mesa nunca passava muito do tempo, começava no horário certo. A organização da fila dos autógrafos estava muito interessante também, não deu confusão nenhuma. Havia uma certa agilidade nos autógrafos, na maioria, pelo menos, dos lugares. Então isso, realmente, eles estão de parabéns. Outra coisa, pro meu gosto, eles escolhem muitos bons autores e muitos bons livros para discutir ali na festa. Eu acho que quem tem o gosto parecido comigo, o gosto literário parecido com o meu, vai gostar muito da Festa Literária de Paraty, recomendo. Acho que quem está inscrito no canal provavelmente se interesse por coisas semelhantes às que eu leio. Então a escolha que eles fazem de autores e livros é muito, muito boa. Outro ponto super positivo, só que aí talvez não dê para vocês repetirem, é ter o Humberto como guia. Porque o Humberto, gente, ele sabe tudo do meio literário. Ele sabe a cara do autor. Então, às vezes, eu e a Luana e o Humberto estávamos andando ali nas ruas do Centro Histórico e o Humberto falava, olha, aquele ali é tal autor, a gente pode pedir um autógrafo agora. Então, a gente nem passava, às vezes, pela mesa de autógrafo porque ele reconhecia o autor e a gente conseguia pegar no meio da rua. Então, o Humberto como guia tá de parabéns, tá contratado para o ano que vem, viu, Humberto? E um pouco nessa vibe também, eu acho que é muito bom ir com amigos. E lá a gente encontra muitos amigos também. Lá encontramos vários booktubers e várias pessoas também que não gravam vídeos pro YouTube, mas que a festa cria um clima muito amigável, sabe? As pessoas são amigáveis, até porque tá todo mundo lá pelo mesmo motivo. A gente sempre tem algo em comum, que é a literatura, que são os livros. Então as conversas são muito bacanas. O clima, em termos de tempo, de sol, chuva e tal, tava agradabilíssimo. Eu não sei se é essa época do ano ou se esse ano a gente deu sorte, mas os dias estavam ensolarados, bonitos, limpos. À noite ficava mais fresco. Também não tava aquele calor esturricante durante o dia. Eu não usei filtro solar e eu ainda tô bem da minha cor branca palmito. Então eu achei que a gente deu muita sorte nesse sentido, né, do clima. E uma coisa que eu preciso citar, que eu amei no evento, foi uma mesa especialmente, a mesa chamada Em Nome da Mãe, e tinha 3 mulheres nessa mesa. A mediadora, que é a jornalista Anabela Ribeiro, eu vou deixar a página dela no Facebook aí embaixo, porque essa mulher é encantadora, ela conduziu a mesa de uma maneira delicada, de uma maneira certeira, porque a função do mediador numa mesa
é meio que entrevistar os autores, é levar os autores a falarem coisas interessantes sobre os livros, sobre a escrita e sobre a vida deles. E ela fez isso assim primorosamente. Tanto que depois eu encontrei ela numa outra mesa, fui lá cumprimentar, agradecer. E ela foi extremamente solícita, querida. Tirei uma foto com ela, vou deixar aí para vocês verem. Mas ela é muito linda e já sou fã. E as duas autoras que estavam nessa mesa também igualmente incríveis. Uma brasileira chamada Noemi Jaffe, que escreveu sobre o Holocausto. Na verdade, a mãe dela passou pelo Holocausto e ela tem um livro escrito a 6 mãos, porque ela escreveu, a mãe dela escreveu um diário enquanto estava num campo de concentração. O diário está no livro também. E a filha da Noemi também escreveu. Então são 3 mulheres que escreveram esse livro, acho que é pela editora 34. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E a segunda autora que estava nessa mesa, também fantástica, é a Scholastique Mukasonga. Ela é uma autora de Ruanda, que sofreu com aquele genocídio, aquela guerra entre Tutsis e Hutus que aconteceu em Ruanda, e hoje mora na França. E ela escreveu um livro sobre a mãe dela, por isso que o nome da mesa era Em Nome da Mãe. As duas autoras tinham a temática da mãe muito forte em seus livros. E que mulher forte, porque a família inteira dela foi morta nesse genocídio. A frase que ela diz é que a escrita dela é a mortalha, que é o ritual que ela não pôde oferecer para os seus familiares, né, de morte, de enterro mesmo. Então a escrita é uma homenagem a eles. Eu chorei muito durante essa conversa, essa mesa, e eu fiquei muito impressionada. Essa foi a mesa que eu saí e falei, eu preciso comprar esses livros agora, porque eu quero o autógrafo dessas mulheres.